Há noites de inverno em Denver em que a neve cai tão densa que mal se consegue ver a estrada para casa. Mas nenhum frio lá fora se compara à solidão congelante que senti dentro do lugar que chamei de lar todos aqueles anos. Meu nome é Morgan. E depois da história de hoje, você entenderá como algumas feridas, aquelas não na pele, mas gravadas no fundo da alma, podem mudar o curso de uma vida para sempre. Naquela noite, num quarto de hospital mal iluminado, o bip constante das máquinas preenchia o silêncio. Fiquei ali deitada, incapaz de me mexer, apenas meus ouvidos ouvindo enquanto as pessoas a quem eu chamava de pais julgavam meu destino. Disseram que eu não era realmente filha deles. Disseram aos médicos, não temos responsabilidade por ela. Cada palavra cortava a solidão que me acompanhava desde a infância. Você já foi abandonada no fio da navalha entre a vida e a morte. Eu queria gritar, porquê, mas meus lábios secos não conseguiam emitir nenhum som. Então, apenas uma semana depois de me afastar da beira da morte, essas mesmas pessoas voltaram, não por mim, mas pela herança que minha avó havia deixado em meu nome. Naquele dia fatídico, deixei uma carta na mesa da cozinha da minha avó, uma carta poderosa o suficiente para destruir todas as mentiras que elas passaram décadas escondendo. O que você faria se, depois de todo o seu esforço para ser visto e amado, a única coisa que recebesse em troca fosse uma rejeição fria? Se você já se sentiu abandonado, ansiando por um abraço ou uma palavra de amor que nunca chegou, deixe que minha história chegue até você. Porque a verdade é esta, todos precisam de uma família. Mas, às vezes, você precisa redefinir o significado de família, e lutar para reivindicar o valor que merece. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. Aproveite o vídeo. Se você for corajoso o suficiente, fique comigo até o fim. Esta é mais do que uma história de sobrevivência. É uma jornada para encontrar um lugar chamado lar, onde o gelo derrete pela coragem de alguém que foi abandonado. E eu vou-te mostrar que família nem sempre é sobre sangue. Às vezes, é sobre aqueles que escolhem ficar. De fora, nossa casa na Willow Lane parecia saída de um cartão postal americano, tinta branca fresca. Persianas vermelhas. Um gramado tão bem cuidado quanto o uniforme de um soldado. Nos aniversários, os vizinhos viam balões caindo da nossa caixa de correio. Ouviam as risadas dos churrascos no quintal e diziam, que família perfeita. Mas deixe-me abrir as cortinas para você. Às vezes, as fachadas mais brilhantes escondem as rachaduras mais profundas. Eu tinha 5 anos quando percebi pela primeira vez que meu lugar na família era diferente. Foi James, meu irmão mais velho, quem quebrou o vaso de vidro na sala de estar, enquanto eu varria os cacos, ansiosa para consertar a bagunça antes que minha mãe chegasse. Ela entrou furiosa, com a voz áspera. O que aconteceu aqui? Antes que eu pudesse responder, James interrompeu, foi a Morgan. Mamãe não me repreendeu, nem parou, ela apenas me disse, boa menina por limpar tudo. Mais tarde naquela noite, através das paredes finas, eu a ouvi ao telefone, a Morgan está sempre tão ansiosa para agradar. O James tem um espírito de verdade. Virou um padrão, James se comportava mal. Quebrava uma regra. Respondia, e meus pais riam disso, chamando-o de animado. Eu fazia tudo certo, desesperada por elogios, pintando dentro das linhas, terminando minhas ervilhas, boletins impecáveis. Mas, nos jantares de família, a conversa sempre girava em torno do potencial de James. Seus grandes sonhos. Ainda me lembro da dor de ser ignorada no meu aniversário, enquanto minha mãe se preocupava com o cupcake que James havia decorado, ignorando os cartões feitos à mão que eu havia criado durante dias. À medida que fui crescendo, a solidão se aguçou. Comecei a escrever bilhetinhos para mim mesma e a colocá-los debaixo do travesseiro. Só para ter um segredo que ninguém pudesse roubar, um lugar onde eu fosse importante. Às vezes, tarde da noite, eu me sentava olhando para o espelho, buscando a diferença que todos sentiam. Mas ninguém dizia em voz alta. Porque eu tinha cabelos castanhos e grossos enquanto os outros eram loiros? Porque eu sempre me sentia como uma convidada à mesa da minha própria família. Houve momentos em que tentei me soltar, na véspera de Natal em que fiz chocolate quente para todos, na esperança de nos unir, só para ver James despejar o dele na pia e minha mãe elogiar sua opinião sincera.
Ou naquela vez em que perguntei baixinho ao meu pai se ele estava orgulhoso de mim pela minha vitória na competição de soletração. E ele respondeu, claro. Mas isso é fácil para você. Querida. Não era só em casa. Um ano na escola. Nossa professora, Sra. Avery, notou que eu ficava para trás depois da aula enquanto as outras crianças corriam para seus pais que as aguardavam. Ela se ajoelhou, olhou nos meus olhos e perguntou gentilmente, Morgan, você está bem? Eu queria contar tudo a ela, a dor de me esforçar tanto e nunca ser o suficiente. A maneira como as risadas ecoavam em nossos corredores. Mas nunca me envolviam de fato. Mas as palavras não saíam. E eu apenas assenti, apertando minha mochila com um pouco mais de força. Minha melhor amiga naquela época era uma vizinha, Molly, cuja família era caótica, mas acolhedora. Eu invejava o jeito como a mãe dela se preocupava com seus joelhos ralados. O jeito como o pai a carregava para a cama quando ela adormecia no sofá. Molly costumava me dar biscoitos caseiros escondidos pela janela da cozinha. Minha mãe diz que todo mundo merece sobremesa. Ela piscava. Por 5 minutos, mordendo aquele chocolate macio. Eu quase me sentia em casa. Mas a dor sempre voltava quando eu atravessava a rua. Vendo minha própria casa brilhando dourada e fria. Sempre perfeitamente perfeita por fora. Às vezes, eu ficava acordado, me perguntando o que eu precisaria fazer. Quem eu precisaria me tornar para finalmente pertencer àqueles muros. Na escola, eu me superava, só tirava notas a prémios. Elogios de todos os professores. Em casa, aqueles certificados acabavam em uma gaveta, acumulando poeira. É engraçado. Todo mundo cresce pensando que família significa segurança, aceitação, amor incondicional. Mas, para mim, significava viver dentro de uma caixa de vidro. Sempre atondo, nunca realmente vista. Esse é o paradoxo, quanto mais eu tentava me encaixar no perfil da filha perfeita, mais invisível eu me tornava. É, no entanto, soterrada pela decepção. Uma curiosa resistência criou raízes. Talvez eu não precisasse ser perfeita para ser amada. Talvez, apenas talvez, um dia eu encontrasse um lugar onde ser eu mesma fosse suficiente. Se você já se sentiu sozinho, mesmo cercado por pessoas que deveriam te amar mais, minha história é para você. Deixe um comentário abaixo e me diga, você já olhou ao redor da sua vida e percebeu que não se encaixava ali? Mas há mais nesta história do que apenas dor. Porque, à medida que as rachaduras na minha fachada de infância se aprofundavam, algo mais também crescia, um anseio pela verdade. Por conexão. Por algo real, por mais que doesse. E tudo começou a desmoronar na noite em que ouvi meus pais discutindo na cozinha, um momento que destruiria todas as ilusões e mudaria tudo. Fique comigo enquanto eu descasco a próxima camada, quando segredos escapam no escuro. E o mundo que eu achava que conhecia desmorona. Era uma daquelas noites em que até a casa parecia prender a respiração. Eu tinha 12 anos, a meio caminho entre a infância e algo mais incerto. E desci as escadas em busca de um copo d'água, ansiando. Talvez, pela certeza de que o mundo era seguro e comum. Mas a suave luz amarela da cozinha revelava segredos que derrubariam tudo o que eu pensava saber. Atrás da porta entreaberta, as vozes dos meus pais cortavam o silêncio. Agudas como vidro quebrado. Você sempre gostou do James. Sibilou minha mãe, num tom de voz diferente de tudo que eu já tinha ouvido à mesa. Admita, você só está tentando compensar o fato de que Morgan nem é seu de verdade. Um arrepio percorreu minha espinha. A voz do meu pai. Baixa e fria, ela também não é sua. Linda. Combinamos desde o início que nunca a trataríamos de forma diferente. Houve um momento de silêncio. Meu coração batia tão forte que pensei que pudessem ouvir da cozinha. Não é realmente seu. A frase girava na minha cabeça. Tão estranha e familiar quanto meu reflexo. Quando deixei meu copo cair no chão de madeira. O estrondo encerrou a discussão e voltou a atenção para a minha escuta acidental. Passos ecoaram no corredor. Você está bem? Perguntou minha mãe. Rápido demais. Assente, mordendo a parte interna da bochecha para não cair em prantos. Naquela noite, fiquei acordada, olhando para o teto, revivendo cada pequeno momento, cada olhar estranho. Cada vez que me senti uma estranha na minha própria mesa. Na manhã seguinte, esperei pela verdade. Certamente agora eles me contariam. Explicariam tudo. Diriam que eu era procurado. Diriam que nada disso importava.
Mas no café da manhã, tudo continuou como sempre: ovos, café, o jornal do meu pai como uma barreira direta entre nós. Eu ouvi você ontem à noite. Eu disse, com a voz grave e trêmula. Eu sei que sou adotada. O silêncio que se instalou era sufocante. Minha mãe deu aquele sorriso frio e ensaiado. Não seja ridícula, Morgan. Você devia estar sonhando. Meu pai nunca tirou os olhos do jornal. Era isso. Sem confirmação. Sem negação. Apenas manipulação, fazendo-me sentir como uma intrusa na minha própria história. Aos 12 anos, aprendi que algumas verdades em nossa casa deveriam ser enterradas sob as aparências. Sob gramados perfeitos. Sob sorrisos forçados. Eu senti isso, a dor de nunca realmente pertencer. O choque se transformando em dormência. A mágoa lentamente se transformando em raiva. Mudou algo fundamental em mim. Lembro-me de observar outras famílias, a da Molly, minha amiga do outro lado da rua. Ou até mesmo a da Sra. Avery, minha professora, rindo com a filha no supermercado, e me perguntando, o que eles sabem sobre amor que eu não sei? Será que eu sempre ficaria de fora? Sempre tentando decifrar o código inquebrável da família, de verdade. A sensação de traição me arrastou até os ossos. Comecei a me afastar. Meus sorrisos mais contidos. Cada "eu te amo" dos meus pais soava ensaiado. Como uma fala lida de um roteiro. Até James, o despreocupado e egocêntrico James, notou a distância crescente entre nós. Uma noite, ele bateu de leve na porta do meu quarto. Sentindo que algo estava errado. Mas eu não conseguia encontrar as palavras. Como você diz ao seu irmão que não tem certeza se é mesmo irmã dele? Naquele ano, preenchi diários inteiros com perguntas. Páginas e páginas de porquê, e se eu tivesse nascido em outro lugar? Comecei a procurar pistas, fotos de família, documentos escondidos em gavetas, qualquer coisa que pudesse explicar quem eu realmente era. Mas tudo o que encontrei foram caixas trancadas e mais perguntas. A Sra. Avery, perspicaz como sempre, perguntou-me se eu queria conversar depois da aula certa tarde. Sentindo minha energia inquieta, quase contei. Eu queria tanto que alguém adulto, qualquer um, me olhasse nos olhos e dissesse que eu era querida. Não importava como eu tivesse chegado a este mundo. Mas o medo de sentir pena, de ser ainda mais marginalizada, me manteve em silêncio. Durante meses. Foi como carregar uma ferida secreta que ninguém mais conseguia ver e a dor. O abismo entre mim e minha família aumentava cada vez que negavam minha realidade, cada vez que os olhos da minha mãe me ignoravam. Cada vez que meu pai se refugiava no trabalho. E então, fiz uma promessa: se eu não pudesse ser o suficiente para ser amada, pelo menos eu me destacaria. Eu me blindaria com conquistas. Me tornaria inignorável. Se eu não pudesse pertencer, eu importaria. Mas o estrago já estava feito. Aquela noite na cozinha marcou o início do fim da minha inocência, e o nascimento de uma buscadora da verdade. Desafiadora e implacável. Dentro de mim, eu não conseguia esquecer o que tinha ouvido. Eu não conseguia esquecer aquele vazio. Se você já teve tudo o que pensava que sabia arrancado de debaixo dos seus pés, se já sentiu a dor de segredos apodrecendo no escuro, conte-me nos comentários. A sua verdade já foi negada por pessoas mais próximas. Mas mesmo com o chão se movendo sob os meus pés, eu não estava totalmente sozinha. Havia pequenas faíscas de esperança, o calor da preocupação da Sra. Avery, a batida hesitante de James, os telefonemas de Molly tarde da noite. Agarrei-me a essas linhas de vida. Porque, como você verá em breve, às vezes as piores traições também são os primeiros passos para descobrir quem você realmente é. É à medida que a história avança. Essa busca por pertencimento me aproximará da única pessoa que realmente me viu, a avó cujo amor mudaria tudo. Fique comigo, este é apenas o começo da verdade. À sombra da indiferença da minha família. Minha avó era um farol. A casa da Nana em Boulder não se comparava em nada à perfeição impecável do subúrbio onde eu crescera. Era um caos aconchegante, travesseiros descombinados, pilhas cambaleantes de romances policiais. O aroma constante de algo doce assando no forno. O balanço da varanda rangia um pouco. Assim como os joelhos da Nana. Mas ambos eram um conforto, especialmente nas longas noites de verão. Quando o mundo lá fora desaparecia e eu finalmente me sentia segura. Com a Nana, eu não precisava fazer testes para o amor. Ela bagunçava meu cabelo e dizia: você, Morgan, é o suficiente.
Mesmo que passasse o dia todo de pijama comendo biscoitos e lendo gibis. Sempre que meus pais descartavam minha mágoa como exagero, a Nana ouvia. Ouvia de verdade, seu olhar firme. Sua mão apertando a minha do outro lado da mesa. Me dando espaço para desabafar. Quando o resto do mundo via a boa filha. A menina inteligente. Ela via a criança tremendo sob o peso de nunca ser o suficiente. No Natal, as coisas explodiram no jantar. Meus pais me trataram com frieza e educação enquanto James reclamava do presente que ganhara. Com o drama se formando como sempre. Eu me preparei para mais um ano sendo ignorada. Mas a voz clara da vovó cortou a discussão. Morgan. Por que você não toca alguma coisa no piano para nós? Minha mãe fez uma careta. Mas naquele momento, a sala de estar se tornou minha. As palmas da vovó bateram mais alto quando terminei. Seu orgulho brilhando mesmo depois que todos os outros se afastaram. Mais tarde naquela noite, enquanto ela nos cobria com uma manta e tomávamos chocolate quente, Nana me disse, famílias são complicadas. Querida, mas o amor nunca deve exigir que você o conquiste. Comecei a acreditar nela, talvez porque eu precisasse. Ou talvez porque, quando ela segurava minha mão, eu me sentisse real. Ainda assim, havia segredos por trás dos olhos suaves da Nana. Eu os via cintilar quando eu perguntava sobre minha mãe biológica. Às vezes, ela respondia em enigmas gentis, ela te amava tanto que se certificava de que você fosse sempre cuidada. Às vezes, a dor brincava nos cantos de sua boca. Afugentada por uma história alegre e perturbadora, uma viagem que ela queria me levar. Uma nova receita de torta. No fundo, eu sentia um custo nessas verdades. Uma tristeza que ela ainda não estava pronta para compartilhar. À medida que fui crescendo, aqueles verões se tornaram tábuas de salvação. Eu contava à Nana coisas que não ousava dizer a mais ninguém, a dor de ser a outra criança. A confusão sobre o meu lugar nesta família moldada pela negação. Quando encontrei uma foto antiga de uma menina com olhos castanhos familiares no sótão da Nana. Ela simplesmente apertou a foto contra o peito e sussurrou, um dia. A história toda será sua. Morgan, quando você for forte o suficiente. Mas o tempo é cruel. Um ano antes de tudo mudar. Recebi um telefonema desesperado da Molly, dizendo que a vovó tinha adoecido. Corri para o hospital, com as lembranças me invadindo. Ela era menor do que eu me lembrava. Sua sagacidade feroz intacta. Mas seu aperto na minha mão estava mais fraco. Escute, Morgan, disse ela, em voz baixa. Você é desejada. Não importa o que os outros digam. Você é desejada. Quando ela faleceu, meus pais mal reagiram. Não me convidaram para o funeral. A maior perda da minha vida veio com uma carta de um advogado. Não com um telefonema da minha família. Havia outro custo também, uma lacuna na minha alma que implorava por respostas. Quem era minha mãe, de verdade? Qual era a verdade que Nana levou consigo? E será que o amor que ela me dera seria suficiente para me sustentar durante a tempestade que se aproximava? Se você já dependeu de uma pessoa para se lembrar do seu valor. Conhece o medo que ela sente quando se vai, a sensação de estar à beira de um penhasco. Com o vento uivando. Conte-me nos comentários, quem te ancorou nos seus momentos mais sombrios. Como você se manteve firme quando essa pessoa não pode ficar para sempre? Mas a história da Nana, e a minha, não havia terminado, porque ela deixou para trás não apenas memórias, mas pistas, cartas antigas, fotografias desbotadas e, por fim, a vontade que deu início a tudo. A verdade encontraria uma saída, independentemente da dor. Com um acidente trágico e uma traição final e devastadora, eu aprenderia o quão poderosa e custosa a verdade pode ser. Não vá, o verdadeiro acerto de contas está prestes a começar. Se a dor deixou uma cicatriz, o acidente deixou um cânion. Aconteceu numa noite coberta de neve. Daquelas que acalmam a cidade inteira, mas minha mente era uma tempestade. Eu estava trabalhando até tarde, caçando mais um bug no nosso software. Como se a superação pudesse preencher aquele vazio doloroso. Meu celular se iluminou com notificações de Kate. Minha melhor amiga e sócia, você deveria ir para casa. Morgan, o tempo está ficando horrível. Gostaria de ter escutado. Na estrada, cada poste de luz era um fantasma que passava bruxo lendo. Cada cruzamento, uma aposta. Na esquina da Broadway com a Kifex. Os faróis cortavam a nevasca, rápidos demais. Brilhantes demais. Inesperados demais.
O guincho. O impacto. A sensação distorcida do meu carro girando. Vidros se chocando. Metal rangendo, uma orquestra caótica que terminava em escuridão. A próxima lembrança veio costurada por vozes desconexas. Máquinas apitando e a sensação de estar preso dentro de um corpo que não o obedecia. Eu pairava entre mundos. A consciência à deriva. Mas o mundo continuava girando sem mim. Ouvi médicos discutindo inchaço cerebral. Trauma. A necessidade de cirurgia de emergência. E então, suas vozes, meus pais, as pessoas de quem eu precisava desesperadamente, frias. Clínicas. Distantes. Ela não é realmente nossa filha. A voz da minha mãe cortava como gelo. Não temos obrigação nenhuma aqui. Acrescentou meu pai, fechando a porta para a minha sobrevivência. Cada sílaba rompia a casca de esperança em volta do meu coração. A recusa deles não era apenas legal, era uma execução emocional. Naqueles momentos, percebi, você não pode lamentar o que nunca teve de verdade. Mas pode lamentar a esperança que um dia carregou. Mas eu não estava completamente sozinha. A enfermeira Peterson, uma mulher de mãos gentis e olhar feroz, recusou-se a me deixar passar despercebida. Você não é invisível aqui. Morgan, sussurrava ela durante os plantões noturnos. Sua voz uma âncora em uma onda de dor. Kate chegou, ardendo em proteção, furando a burocracia para autorizar meus tratamentos, mobilizando a equipe do hospital e até organizando uma vigília 24 horas por dia para que eu nunca ficasse sozinha. Nas noites escuras do hospital, a enfermeira Peterson lia para mim. Tocava trechos de músicas dos Beatles e me contava sobre sua própria filha, sua maneira de me lembrar o que uma família poderia ser. Enquanto meu corpo travava sua própria guerra, meus pais travavam outra nos tribunais. Com uma eficiência assustadora, entraram com um pedido de tutela de emergência, argumentando que eu era mentalmente incapaz de herdar o legado da Nana. Usando o próprio acidente pelo qual me abandonaram como arma. Advogados circulavam o trauma como abutres. Lembro-me, mesmo da minha cama de hospital, da presença marcante de Thomas Chen, velho amigo e advogado da minha avó, que me garantiu, você tem mais provas do que imagina. Morgan, aguente firme. Meu quarto de hospital virou uma sala de guerra. Kate, com seu otimismo incansável e mente estratégica, trabalhou com Thomas para reunir documentos, depoimentos de testemunhas e até imagens de câmaras do hospital, provas incontestáveis tanto da minha condição quanto da traição dos meus pais. Cada passo à frente era uma batalha. Cada manobra legal dos meus pais. Uma ferida aberta. Eles chamaram testemunhas. Mentiram sobre suas intenções. Tentaram me retratar como ingrata, instável e até perigosa. Houve dias em que a dor, física e emocional, quase me destruiu. A fisioterapia me deixou em lágrimas, reaprendendo a andar com pernas que lembravam mais o trauma do que a força. As noites se misturavam enquanto eu lutava contra pesadelos, revivendo o acidente e o momento em que percebi que estava sozinha. Verdadeiramente sozinha. Houve momentos em que questionei tudo. Será que eu estava lutando por mim mesma ou pela lembrança de um amor que nunca recebi? A audiência chegou e passou. Um estudo de contrastes, a frieza dos meus pais, o fogo justo de Kate, a firmeza silenciosa de Thomas, o testemunho sincero da enfermeira Peterson. Mal me reconheci no banco das testemunhas, trêmula, marcada, mas contando minha história com uma voz que não tinha mais nada a perder. O juiz, comovido com as evidências e as feridas visíveis, decidiu a meu favor, congelando o património e eliminando a última esperança de controle dos meus pais. Mas a vitória não foi doce. Saí do tribunal exausta, desnudada pelo trauma, pela traição e pela feiura da família exposta sob luzes fluorescentes. No entanto, naquele vazio, algo novo começou a crescer: desafio, autonomia, uma determinação de parar de me definir por aqueles que nunca me escolheram. Você já enfrentou uma traição tão profunda que reescreveu o significado de família para você? Se sim, conte-me nos comentários, a que você se agarrou no seu momento mais sombrio. Em meio à dor, às batalhas judiciais, ao dizer adeus às ilusões, encontrei o início de uma nova fundação. Não construída sobre dever, sangue ou expectativa, mas sobre pessoas que apareceram, que me escolheram, mesmo quando eu não podia lhes oferecer nada em troca. É por isso que, depois, ainda machucada, ainda me recuperando,
Decidi confrontar os últimos fantasmas do meu passado e redefinir tudo o que eu acreditava sobre o que significa pertencer. Porque a história, como você verá a seguir, não havia realmente acabado. Não até que eu estivesse cara a cara com minha família, carta na mão, e deixasse a verdade finalmente nos libertar. Chega um ponto, depois de muita dor, depois de muitos pedidos de desculpas vazios e portas fechadas, em que a pessoa que você costumava ser morre silenciosamente, abrindo espaço para alguém inquebrável tomar o seu lugar. Para mim, esse ponto foi o dia em que decidi parar de fugir e, em vez disso, convidar os fantasmas da minha família para a luz. Lembro-me de estar sentada à velha escrivaninha de carvalho na casa da Nana, minha casa. Agora, minhas mãos tremiam enquanto eu escrevia a carta. Páginas purgando décadas de abandono, memórias de saudade. A dor de um abraço nunca dado. O veneno lento de pais amorosos que nunca puderam retribuir o amor. Cada palavra era um acerto de contas. Mas o final era uma libertação. Eu te perdoo. Mas cansei de deixar seu silêncio me definir. Eu não sou seu fardo. Eu não sou seu projeto. Eu sou completa sem a sua aprovação. No dia em que eles chegaram, meus pais e James, o tempo pareceu parar. Através da transmissão ao vivo das novas câmaras de segurança, Kate e eu os observamos chacoalhar a maçaneta. A confusão estragando sua compostura cuidadosamente organizada. James ficou para trás, com o olhar penetrante, a culpa estampada nele. O chaveiro os deixou entrar. E o ato começou, minha mãe catalogando bugigangas para si mesma. Meu pai embolsando os relógios da vovó. Ambos em busca de valor enquanto ignoravam qualquer vestígio meu que permanecesse naquelas paredes. Então, encontraram o envelope. A voz da minha mãe tremia enquanto lia. Incrédula, o maxilar do meu pai se contraiu. Mas o que mais me chocou foi James, seus olhos se arregalando, absorvendo verdades que jamais ousar confrontar. O horror crescente enquanto ele rolava as imagens do hospital em seu celular. Sua voz, finalmente, quebrou o silêncio. Você a deixou para morrer. Sua própria filha. A casa, pela primeira vez, se encheu de um silêncio sincero. Minha mãe começou a protestar. Mas James a interrompeu, empurrando os papéis da adoção para o outro lado da mesa. Legalmente, emocionalmente, ela é sua filha. Você a criou. E a abandonou quando ela mais precisava de você. A máscara que ele usara por anos finalmente caiu, raiva, dor e proteção transbordando. Meus pais se apressaram, ligando desesperadamente para advogados, buscando testemunhas para inventar uma narrativa em que fossem as vítimas. Mas os holofotes da verdade estavam ofuscando. E não havia mais onde se esconder. Observei, da segurança da distância, a família à qual eu havia dado tudo se estilhaçar sob o peso de suas escolhas. O desejo de vingança que antes me incendiava as veias havia desaparecido, substituído por uma paz sombria. Às vezes, justiça significa mais abrir mão do que revidar. Mas nem todos os laços se romperam naquele dia, não completamente. Mais tarde, meu telefone apitou com uma mensagem de um número desconhecido. James. Precisamos conversar. Por favor, me desculpe. Sentada à sua frente em um café tranquilo na manhã seguinte, vi meu irmão não apenas como ele era, mas como ele poderia ser, assustado, mas disposto a tentar. Nossa conversa não foi fácil. Ficamos no silêncio pegajoso de anos não ditos. Até que ele finalmente sussurrou: eu deveria ter-te defendido antes. Eu o perdoei, mas, mais importante, me perdoei por sempre acreditar que eu não era digna de amor. Depois disso, a velha ordem do meu mundo desapareceu. Meus pais, desprovidos de controle, recuaram, física e emocionalmente, deixando para trás apenas a ausência e, curiosamente, espaço para novos começos. Se você já confrontou alguém que o machucou, sabe a mistura de terror e liberdade que isso traz. Você já confrontou um familiar com a verdade. Isso o destruiu ou finalmente o libertou? Compartilhe sua história nos comentários. Suas palavras podem ajudar alguém a encontrar sua voz. Este não foi o final trágico que eu temia. Em vez disso, foi um ponto de virada, a dor, o confronto, a perda, um cadinho pelo qual emergi. Se não ileso, pelo menos aliviado. Mas a história da minha vida, da minha família, não termina naquele silêncio ecoante. Porque o que se seguiu foi o trabalho delicado e meticuloso de construir algo novo. Com pessoas que me escolheram,
Dia após dia, a prova de que é possível criar uma família a partir das cinzas de um coração partido. Então, fique comigo, enquanto eu entro em um futuro onde família não é destino, mas uma escolha, onde a cura não é apenas deixar o passado para trás, mas sim acolher aqueles que realmente te veem e se deixar ser visto. Eu nunca poderia ter imaginado quando eu era apenas uma garota solitária atrás das persianas brancas perfeitas. 6. Cura. Família escolhida e abraçando um novo futuro. A cura não é um nascer do sol, são centenas de amanheceres que se abrem lentamente ao longo dos anos. Depois do confronto, minha vida ficou devastada e silenciosa, meus pais partiram para outro estado. As antigas definições de filha e família, tão vazias quanto os corredores ecoantes da casa da Nana. Mas, nessa clareza, encontrei solidão e possibilidade, uma sensação de que eu poderia, finalmente, reconstruir a partir dos destroços. Nos meus próprios termos. A estrada não foi fácil. Meu corpo se curou aos poucos, reaprendendo a andar com as pernas trêmulas. Guiado por mãos pacientes, o incentivo gentil da enfermeira Peterson. O otimismo teimoso de Kate. Houve contratempos, pesadelos que me acordavam sono. Dores fantasmas em lugares que eu havia quebrado e consertado. Silêncio onde antes eu ansiava pela voz de uma mãe. Mas a cada manhã eu conseguia me mover um pouco mais. Sorrir um pouco mais. A esperança dentro de mim se tornava mais ousada. Em alguns dias, a cura significava sentar-me à janela com uma xícara de chá, deixando o sol tocar velhas cicatrizes. Em outros dias, significava lutar contra a dor na terapia, sussurrando: este não é o fim. Mas a cura mais profunda não veio da medicina, mas das pessoas que apareceram, minha família escolhida. Kate, sempre guerreira, nunca me deixou afundar na autopiedade, me arrastando para comer panquecas de domingo e longas caminhadas, rindo até as memórias mais difíceis se amolecerem. A enfermeira Peterson, que veio com o marido e trouxe histórias de sua própria família linda e desorganizada, me lembrou que a gentileza não exige um sobrenome em comum. James, meu irmão por laços de sangue, voltou para mim não como um símbolo do passado, mas como alguém pronto para construir um futuro, baseado na honestidade. Não na obrigação. Reconstruímos tradições. Houve jantares lotados com Molly e seus pais. Noites em que a Sra. Avery se juntava a nós para tortas e histórias. Tardes passadas ensinando a filhinha de uma vizinha a tocar piano. O que minha avó tanto amava. Era bagunçado, imperfeito, cheio de desvios, risos e verdades cruas e desprotegidas. Essas pessoas se tornaram os pilares da minha nova casa, uma casa construída com base na aceitação. Não em expectativas. Dentro de mim, as feridas se tornaram costuras, prova de onde eu havia quebrado. Mas também de onde eu havia sido costurada pelo cuidado, pela coragem e pela escolha de amar. Mesmo depois de tudo, aprendi a deixar ir, não a apagar o passado, mas a honrar tudo o que ele me ensinou, a coragem de falar mesmo quando minha voz treme. A sabedoria para estabelecer limites. A certeza de que o valor não é algo a ser conquistado, mas reconhecido. Comecei a compartilhar minha história com outras pessoas, com comunidades online de sobreviventes, com jovens mulheres em um abrigo local, com qualquer pessoa que ainda esperasse pela família que mereciam. Cada conexão, por menor que fosse, era um fio entrelaçado na tapeçaria da minha nova vida. E na antiga mesa de jantar da Nana, agora minha pedra angular, nos reunimos para um jantar diferente de tudo que já tivemos. Kate brindou à resiliência. James, com os olhos marejados, sussurrou um pedido de desculpas hesitante e a promessa de estar presente. O riso de Peterson encheu o ambiente como música. Pela primeira vez, família não era um papel escrito, mas uma escolha viva e pulsante. Sempre haverá sombras, não vou mentir. A dor do que foi perdido perdura em certas canções, no aroma das velas natalinas, na forma como o gesto de um estranho pode evocar uma dor antiga demais para ser nomeada. Mas, ao abraçar a família que escolhi, descobri um poder profundo, o de me definir não pelo que suportei, mas pelo que construí. Então, para quem está assistindo, se já lhe disseram que você não pertencia àquele lugar, se você estava buscando seu lugar à mesa, saiba disso, a cura é possível. A família pode ser escolhida. O futuro é seu para abraçar. Marcado e belo. E total e ferozmente seu. Deixe-me perguntar, quem faz parte da família que você escolheu?
Quem esteve ao seu lado quando o mundo desmoronou? Compartilhe sua história abaixo. Vamos construir uma nova família aqui mesmo. Juntos. Porque daqui para frente, eu sei, lar não é onde você nasce. É onde você é verdadeiramente. Profundamente visto. Muito obrigada por ter dedicado seu tempo para assistir a este vídeo. É realmente muito importante ter você aqui comigo nesta jornada. Se você achou a história significativa ou inspiradora, eu ficaria muito grata se você pudesse curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso realmente nos ajuda a crescer e a trazer mais histórias como esta para você. Também adoraria ouvir suas ideias, perguntas ou sugestões nos comentários abaixo. Seu feedback é o que ajuda a tornar este canal melhor e mais significativo para todos. Obrigado novamente por fazer parte desta comunidade. Espero compartilhar mais com você em breve.